O segredo dos grandes investidores 100% revelado. Hoje eu vou trazer para vocês a resenha do livro A Fórmula Mágica do Joel Greenblatt. Esse que promete ser o melhor livro de investimentos já escrito. Você já imaginou ter acesso a uma fórmula simples que pode te ajudar a ganhar mais dinheiro investindo? Parece bom demais para ser verdade, não é? Mas essa é a promessa do Fórmula Mágica do Joel Greenblatt. E hoje eu vou te explicar como ela funciona, os pontos positivos, os riscos e, é claro, se realmente vale a pena seguir essa estratégia. Se você curte esse conteúdo sobre investimentos e quer aprender de forma simples e direta, já se inscreve aqui no nosso canal e deixa o seu like. Agora bora pro conteúdo porque ele tá sensacional. Primeiro de tudo, quem é esse cara, o Joel Greenblatt? Ele é um dos maiores investidores do mundo, professor e autor de vários livros sobre o mercado financeiro. Joel ficou famoso por criar a Fórmula Mágica, que é um método simples que promete escolher as melhores ações para investir de maneira simplificada, baseado em dados, não em achismos. Mas então, o que raios seria essa tão falada, tão desejada Fórmula Mágica? A ideia central da fórmula é combinar dois princípios da estratégia do Value Investing. O primeiro princípio é você comprar empresas boas, ou seja, empresas que geram muito lucro. E segundo, comprar barato, ou seja, quando essas empresas estão sendo vendidas por um preço menor do que elas deveriam de fato, que seria o melhor dos mundos. A estratégia ela se resume a um ranking que classifica as empresas com base nesses dois indicadores principais. Vamos falar agora sobre cada um deles na prática. A Fórmula Mágica ela usa apenas dois números para chegar na razão pétrea dela, para escolher as melhores ações, as melhores empresas para você investir. O primeiro deles é o ROIC, R-O-I-C, que seria o retorno sobre o capital investido. E ele mede o quanto a empresa consegue transformar o seu dinheiro investido em lucro. E quanto maior esse número, obviamente, é melhor. Esse seria o lucro operacional líquido após o imposto, dividido pelo capital investido, que é composto pelo patrimônio líquido da empresa, que seria o capital dos sócios, e pela dívida total da empresa também. O segundo indicador que a gente analisa nessa estratégia é o Earning Yield, que seria o lucro sobre o preço. Ele mostra quanto a empresa está lucrando em relação ao seu preço na bolsa de valores. Se esse indicador está alto, significa que a empresa pode estar subvalorizada, ou seja, mais barata. E esses momentos em que uma empresa está barata reflete oportunidades incríveis e que você pode rapidamente estar dobrando o seu capital investido. Agora que você entendeu como funciona cada um desses indicadores, como que você pode aplicar essa estratégia na prática? Simples, é só você seguir esse passo a passo a seguir. Primeiro, você vai listar todas as empresas que fazem parte da Bolsa de Valores. Segundo, você vai classificar em ordem as empresas com base no seu ROIC. E hoje você consegue essas informações em qualquer site de análise gratuito na internet, por exemplo, o Status Invest, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Terceiro, você vai classificar com base no Earning Yield, que nada mais é do que o lucro por ação dos últimos 12 meses, dividido pelo último preço de fechamento de mercado da ação, quanto que ela está custando no último dia de pregão. Depois, você vai somar as posições das empresas nesses dois rankings e escolher as que tiverem a menor soma, ou seja, as que forem melhor classificadas. Invista nessas ações e mantenha elas por um ano. No final do ano, repita o processo e substitua as empresas que não estão mais no topo do ranking, que acabaram ficando lá para trás. E pronto, assim você estará sempre investindo em empresas boas e baratas. Inclusive, no livro, o Greenblatt mostra que ao longo de vários anos, a estratégia teve um desempenho muito superior ao mercado. Se o mercado crescia 10% ao ano, a fórmula conseguia crescer 20% ou mais. Isso pode representar milhares de reais ou até milhões de reais a mais no seu bolso no longo prazo. Mas calma, nem tudo são flores. Agora vamos falar sobre as limitações e os riscos dessa estratégia. A Fórmula Mágica ela não é perfeita e tem algumas limitações. A primeira delas é que você pode demorar muito tempo para poder ver o resultado dela de fato. Tem anos em que ela perde para o mercado e muitas pessoas acabam desistindo antes de ver o retorno exponencial.
Essa estratégia também, ela não considera fatores externos. A estratégia olha apenas para números, mas ignora todos os eventos do mundo real, como crises ou mudanças em setores específicos. Pode escolher empresas ruins também. Algumas empresas parecem baratas porque estão com alguns problemas sérios. Por isso, é sempre bom você dar uma olhada mais de perto para saber se aquela empresa tem bons fundamentos de fato. Agora, existem 2 sites que você pode ter acesso a essa fórmula mágica adaptada tanto aqui para o Brasil e tanto o próprio site criado pela empresa do Joel, que é a fórmula mágica aplicada para a Bolsa Americana. E eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo também. Como vocês podem ver aqui, pessoal, eu abri um site que ele aplica a fórmula mágica do Joel Greenblatt para as ações aqui no Brasil, tá? De forma adaptada. Como vocês podem ver, ele utiliza, ao invés do Earning Yield, ele usa o EV sobre EBIT para você ter uma métrica de valuation para saber se a ação está cara ou barata. E aqui ele já dá a relação, né, das 2 colunas, que foi o que eu falei para você dos 2 rankings. Aqui o EV sobre EBIT e o ROIC. Então, por exemplo, Porto Seguro está com ROIC de 75% e o EV sobre EBIT de 0,54. Já a Wiza, Plano, Petrobras, Lojas Renner, Qualicorp, Kepler e várias outras empresas, tá? Agora, o que você precisa fazer? Você precisa conferir se esses números estão corretos. E como você faz isso? Você pode fazer isso direto em outros sites, tá? Como eu falei, do Status Invest e outros que vão te dar essas informações para bater, fazer o double check. E também ter a sua própria planilha, tá? E que você pode sempre alimentar ela direto na fonte. Como que você faz isso? Você pode abrir sempre os relatórios que são emitidos pelas empresas de resultados trimestrais. Ali você tem todas as informações de lucro, preço sobre lucro, ganhos da empresa, receita, impostos, o EBITDA, tudo que você precisa saber para poder chegar nessa fórmula aqui com exatidão numérica de todas as informações. Uma vez que você vai estar escolhendo empresas para se tornar sócio, para você clicar e aderir na sua carteira de investimentos. Então esse é o primeiro site, ele é um site simples, tá? E que você pode simplesmente fazer um filtro aqui. Por exemplo, eu posso ver onde é que as ações, vamos lá, da Petrobras estão no ranking. Estão na posição número 4. E as ações da Vale estão na posição 15. E agora nesse segundo site do próprio livro, inclusive, que está lá no finalzinho dele, da empresa Joel Greenblatt, você tem a fórmula mágica aplicada para a Bolsa Americana. Aqui você pode colocar o tamanho de mercado das empresas, eu vou colocar 50 milhões de dólares, pode botar o número de ações, 30 ou 50. Por exemplo, clicando aqui em 30, você já tem uma relação na mesma proporção ali do outro site que eu acabei de mostrar para vocês. No caso aqui, a Abercrombie Fitch, você estaria no primeiro lugar do ranking e assim por diante, né? Descendo aqui as outras companhias. Muitas empresas pequenas, outras maiores, e aí você pode fazer esse filtro, ainda mais se você estiver familiarizado com o negócio dessas empresas, como elas geram lucro, esse momento econômico está favorável ou não para elas. Agora a pergunta que não quer calar, essa estratégia ainda funciona hoje? Ela continua sendo uma boa referência para encontrar boas oportunidades de investimentos. No entanto, seguir a fórmula mágica cegamente pode ser perigoso. O ideal é você utilizar essa estratégia como um ponto de partida, mas sempre analisar os dados com base em um olhar crítico. E aí, o que você achou da fórmula mágica? Você usaria essa estratégia para poder investir? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre investimentos de forma simples e direta, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais!